trabalho home office. A nossa formação acadêmica dos profissionais da educação, de modo geral, não nos preparou para essa realidade. Dar aula da sala de casa, trabalhar de dentro do quarto. Seja você professor ou coordenador, ou se deparou por essa situação, ou ainda está nesse contexto home office. E quais são os desafios? Visto que nós, profissionais da educação, não fomos treinados para trabalhar de dentro das nossas casas, não é mesmo? Bom, esse é o assunto de hoje e vamos dar boas-vindas para quem está chegando aqui ao vivo. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa de terça-feira, na sala de aula com o professor, onde nós conversamos e apresentamos dicas e estratégias para construir uma ponte que liga o coração do coordenador ao coração do professor e destrói esses muros invisíveis desta relação tão importante. E o tema de hoje é, então, como que o coordenador pode ajudar o professor home office? E você vai interagindo quem está chegando, ou você que está assistindo no gravado, deixe nos comentários aí como é que está essa realidade para você. O que acontece, não é? Nós não fomos treinados nas nossas formações acadêmicas, licenciaturas, para trabalhar do contexto de dentro das nossas casas, da sala de casa virar uma sala virtual, do quarto virar um escritório para você, o coordenador. E isso certamente, por mais que já vem, vamos dizer, um ano, não é, nessa pandemia, e tem até colégios que não voltaram para o presencial, outros que retornaram agora, mas diante do contexto, tiveram que retornar para o home office. Esse trabalho home office, ele tem os benefícios e também tem os malefícios. E os líderes pedagógicos, de modo geral, seja gestor ou coordenador, precisam estar muito antenados aos malefícios que isso causa para minimizar esse efeito negativo na vida do professor, para que esse professor consiga desempenhar o seu melhor papel independente do contexto. Sejam bem-vindos, tá bom? Façam perguntas, interajam, que aí vai dando um toque especial ao nosso encontro. Eu me vi nessa situação home office aí há um ano, não é? Quando começou a pandemia, achei que era provisório, lembro que cheguei em casa e minha filha falou, já era o aniversário, meu aniversário. Falei, imagina filha, maio tá tão longe. Pois é. E a gente muita coisa, né? Vou falar por mim, naquele momento eu subestimei que isso seria provisório. E desde então, qual foi a minha maior dificuldade quando eu me vi no home office? Querer manter a mesma dinâmica do presencial no home office. Só que eu tenho outros fatores em casa, eu tenho muito mais distratores. Família, cachorro, homem do gás, homem da cândida, que interferem. É alguém que chama, é televisão que liga porque tem outras pessoas em casa. E esses distratores me incomodavam muito e até muitas vezes me vi desequilibrada emocionalmente por irritabilidade, mas eu descobri que, peraí, dá sim para ser produtiva da minha casa com técnicas e estratégias de gestão de tempo e de foco e de atenção. Mudou o contexto, não tenho como ser a mesma profissional no ambiente que eu não precisava talvez preparar almoço porque já tinha na escola. Não é verdade? Não tinha que parar, agora eu me vi em casa me preocupando, ou lavar roupa, ou fazer serviço de casa. Mas se eu estivesse na escola aquela hora, eu não ia lavar a roupa. Então eu comecei a criar uma rotina diferente, porque eu não dava para trazer aquela rotina do colégio para dentro de casa. Vocês enfrentam essas dificuldades? Vocês estão assistindo aqui ao vivo? Vocês estão home office ou vocês estão trabalhando em loco? Coloquem aí. Ou tiveram essas dificuldades e muitas outras. E a minha equipe, o que eu percebi enquanto líder? Que a minha equipe estava se sentindo sobrecarregada. Na verdade, qual a diferença entre estar sobrecarregada e me sentir sobrecarregada? Foi essa reflexão que eu trouxe para a minha equipe e acho importante que você faça essa reflexão e também leve para a sua equipe. Quando eu estou sobrecarregada, então liste as tarefas que estão a mais do que você faria no presencial. E você vai perceber que você não está fazendo a mais, apenas elas são novas, diferentes e por isso causam também algum nível de dificuldade maior. Outra agravante que faz com que você se sinta sobrecarregada é, como eu disse, ter que conciliar as tarefas de casa, a rotina, aquele barulho, aqueles distratores externos com o trabalho.
E isso, sem dúvida, impacta emocionalmente e, com o passar do tempo, até fisicamente. E eu vou dar algumas estratégias, algumas dicas para que você possa fazer no seu dia a sua rotina de trabalho, mesmo em casa, ser mais saudável, com produtividade e mais foco e disciplina, tá bom? Vou dividir com vocês aqui, então vale a pena ficar até o final, até porque é um encontro curto aí na hora do almoço. Bom, quais são os benefícios, então, de nós trabalharmos home office? O conforto, não é mais confortável? Eu não preciso colocar um sapato, é confortável. Claro que é importante que eu troque a roupa, eu não posso fazer com qualquer roupa, porque isso aí também impacta no meu subconsciente. Se eu coloco só o pijama, eu fico relaxada. E o meu modo operacional, qual vai ser então o meu comando? Sabe, vai dar, faz se der, se não der, tá tudo bem, não é? Então a gente também tem que adquirir o hábito de, mesmo estar em casa, estar vestido adequadamente. Só que adequadamente também me traz um conforto, eu posso ficar confortável, não é? Outro benefício é não pegar a condução. Seja de carro ou de ônibus, você evita 1 hora ou algum tempo do seu trajeto. É outro benefício de estar home office. E estar perto da família, não é? Você está mais próximo dos seus. Ao mesmo tempo que esses conceitos trazem benefícios, essas ideias, eu também tenho o malefício que isso causa. Conviver com a família é maravilhoso, mas em excesso, vamos dizer assim, o tempo todo, o filho chama, alguém chama, o marido interrompe, você está numa reunião, te desconcentra, está fazendo o relatório, aí aquele som do desenho animado entra no seu cérebro, você já dá aquele grito. Então isso também tem um malefício, tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim, não é mesmo? Outra questão são os distratores. Quando eu estou na minha sala de aula, eu estou me dedicando aos meus alunos. Quando eu estou no colégio enquanto coordenadora, eu estou de corpo e alma me dedicando à equipe. E quando eu estou em casa, essa dedicação, ela sofre efeitos dos distratores, barulho, o contexto mesmo, como eu disse, cachorro, filho, e preocupação com as tarefas de casa, e tá dando hora do almoço, só tem 1 hora. Aquela 1 hora que antes eu só ia comer, agora eu tenho que fazer e também me preocupar em preparar o alimento, que antes eu só preparava e esquentava, ou ali na minha escola me servia um almoço. Tudo isso são fatores que influenciam, tá? E eu, enquanto líder, preciso pensar em estratégias para minimizar esses efeitos colaterais do home office. Por quê? Porque nós não fomos preparados e treinados para trabalhar de dentro da sala da nossa casa. Deixa eu ver no comentário aqui, eu já continuo com vocês, tá? Olha. Bom, minha equipe está remota, mas eu estou na escola presencial, ajudando os outros segmentos. Sim, mas levar em consideração esses distratores, não é, em casa, esses impactos negativos na nossa equipe, para que ela possa, então, desempenhar um bom papel, mesmo que em casa. Dá para fazer isso? Sem dúvida. Tem uma estratégia que eu vou dividir com vocês, tá? Bom, por onde começar, então, coordenadores, líderes, a minimizar esses efeitos colaterais na equipe, dando o quê? Suporte para que mesmo em casa ela desempenhe o seu melhor papel, seja professor ou coordenador. Bom, bem-estar físico. Uma ideia que eu até compartilhei esses dias lá no Telegram, se alguém tiver aqui no Telegram vai lembrar ao ouvir, que é você preparar alguns momentos de ginástica laboral. Como que eu fiz no colégio? Alguns professores começaram a ter mal-estar físico, até mesmo problemas de saúde, pela má postura. Aí eu falei, peraí, vamos pensar um pouco sobre esse assunto. Temos a professora de educação física, todo colégio tem a sua professora ou o seu professor. Então, que tal montar um cronograma de forma que, em algum horário do dia estratégico, que os professores possam parar e não influenciem nas aulas, e esse professor de educação física, de forma online, por uma plataforma de videoconferência, ele vai orientar alguns exercícios de ginástica laboral. Pouco tempo, aqui não é a quantidade de tempo que vai trazer a qualidade, e sim a frequência e a constância. Então, 5 minutos que meu professor pare o que está fazendo. Ligue a câmera, porque o outro profissional ele precisa verificar se está sendo feito de forma correta os movimentos, não é mesmo? Então, o professor de educação física ele vai orientar pela câmera e ele vai observar todos ali fazendo da forma correta. É uma atividade importante? É essencial. Libera, todos já sabem os hormônios, causam bem-estar físico, mas também emocional.
No começo eles vão aceitar? Uns sim, outros não. Mas é um grande benefício. Como eu sempre digo para vocês que nos acompanhem, comece pelo porquê. Por que que você precisa participar da ginástica laboral? Fale com o seu professor de educação física, faça uma lista desses benefícios e apresente para a equipe. Ai, mas eu não gosto, tenho tanta coisa para fazer. É por isso que na sua agenda, esse horário, esses minutos, gente, porque são minutos, é crucial, são pouco tempo, a gente não vai colocar muitas horas. Vocês podem até mesmo, quem sabe, estender um pouco além e fazer um outro momento separado para a ginástica laboral para as famílias que estão home office. Que tal? Que tal promover um momento de bem-estar também para as famílias? Quantos pais, quantas mães estão home office? E que tal parar um pouquinho para esticar o esqueleto e se beneficiar de forma emocional e física de que esse suporte vai oferecer? Vocês gostaram dessa ideia? Peraí que eu tenho outra aqui. Deixa eu ler um comentário. No início do ano, na semana pedagógica, convidamos uma fisioterapeuta para dar dicas sobre o assunto. Ótimo! Mas que essas dicas, por que não ser quinzenais para ser lembradas? Semanais seria o ideal, porque dicas são valiosas, ótimo, como a gente está fazendo aqui. Mas que tal promover mesmo no dia a dia um momento para ginástica laboral e promover o bem-estar físico e emocional? Olha, até rimei, hein? Que tal promover uma ginástica laboral, promover o bem-estar físico e emocional da sua equipe e em algum horário específico na rotina semanal? Então, isso já causa um grande bem-estar e a longo prazo vocês vão colher os frutos disso. Uma má postura ao sentar desencadeia quantos problemas? Horas e horas sem movimentar e o desgaste, depois a tendinite e tudo mais que vocês já sabem ou que até já estão enfrentando aí. Ausências por conta desses postura incorreta, desses momentos que ninguém para, só trabalha de forma muito intensa no home office, certo? Outra questão. Presença virtual e suporte. Não é porque a sua equipe está de forma online que minimize ou distancie do seu trabalho enquanto líder pedagógico. Coloque na sua agenda e já apresente para a sua equipe quais são os horários que ela pode contar, eles podem contar com você. Qual é o horário do dia que você vai estar para o plantão de dúvida do seu professor? Ah, mas eu respondo o tempo todo. O tempo todo é saudável para você enquanto líder? Não. Você vai ficar à disposição e eu volto a dizer, já falei algumas vezes, que ser prestativo não é estar disponível. Então, determine horários exclusivos para que a sua equipe saiba que momento você vai responder, mesmo que seja por um canal de comunicação como o WhatsApp ou uma agenda eletrônica que você utilize. Cronograma, ele traz qualidade e eficiência. E você, enquanto líder, tem uma rotina. Você não vai ficar parando o tempo todo para responder. Mas você vai ter horário ideal ao longo do dia para fazer isso, tá? Então, a distância ela não diminui a importância desse relacionamento entre professores e coordenadores. Muito pelo contrário, intensifica. Porque o professor, nesse momento, ele precisa de suporte e formações. Eu vou falar sobre isso. Bom, para quem chegou agora, a gente está batendo um papo aqui sobre o trabalho home office e como coordenador ele pode, então, auxiliar os professores nesse contexto, uma vez que nenhum de nós fomos preparado para trabalhar da sala de aula da nossa casa ou do nosso quarto, não é? E eu falei agora há pouco sobre a ginástica laboral, então volte o vídeo, depois ficar gravado. Se você chegou agora, vale a pena essa dica. Vale ou não vale? Coloquem aí quem já estava assistindo. E as formações? Bom, as formações agora, elas precisam ser voltadas para atender a necessidade do momento. Não é hora de trazer conteúdos novos para sua equipe de docentes. É hora de parar, analisar o que está sendo feito e buscar estratégias e técnicas para aprimoramento. Não é hora de plantar, é hora de preparar o terreno, de cultivar o que já está plantado. Por quê? Se eu venho trazer o novo conceito de formação, o meu professor está num momento delicado de insegurança, incertezas e medos por todo o contexto que nós estamos vivendo. Inclusive, o pessoal que está com a gente no Método Liderar Sutileza vai ter uma aula extra sexta-feira sobre como lidar com esse medo, essa insegurança, essa motivação interna tão necessária. E nós, então, enquanto formadores, os professores,
temos que ter esse conceito em mente, que não é hora de trazer algo mais novo do que já tem, a não ser que seja necessário, extremamente necessário. Caso contrário, é hora de pensar no que está acontecendo e aprimorar, tá bom? E dar suporte. Eu acho que a palavra do momento é dar o devido suporte. Não é, Rosana? Vale muito aquela dica da ginástica laboral? Isso? Vale, não é? Vocês vão ver como é legal. Ó, se vocês forem postar a minha ideia nas redes sociais da escola de vocês, da ginástica laboral, marque Amidas, hein? E eu volto a falar, vocês podem estender essa questão da ginástica laboral para as famílias. Elas adoraram, a gente fez isso, também é muito bacana. Só que eu aconselho fazer momentos separados, porque eu quero que a equipe fique muito à vontade. Se sinta super confortável em esticar o esqueleto lá na frente das câmeras. Então eu não coloco os pais nesse momento, tá bom? Volta lá depois quem chegou agora e assiste essa dica do início. Bom, outra questão então, como é que o coordenador pode dar o suporte no home office? Ah, cuidado com o excesso de reuniões virtuais. Eu já falei isso, quem não assistiu, vai lá no nosso IGTV, procura a live. Ai, agora eu não lembro o nome, gente. Eu sei que é uma live que fala como fazer reuniões mais produtivas. Como ter reuniões mais produtivas, é o nome da live. Lá eu falei bastante sobre essa questão de quantidade de reuniões não significa qualidade. Recentemente eu li uma pesquisa, e para quem está no Telegram, tem alguém do Telegram aqui? Eu vou colocar a pesquisa lá para vocês lerem também. Muito significativa. É a pesquisa que ela fala o seguinte, a fadiga do Zoom. Ela foi feita pela Universidade dos Estados Unidos, Stanford. E o que ela traz nessa pesquisa? O quanto os excessos de reuniões, e no caso elas mencionaram a plataforma Zoom, mas isso cabe para qualquer plataforma virtual, elas causam um mal-estar mental e físico. As pessoas estão adoecendo por conta disso. Vale a pena vocês conferirem essa pesquisa na íntegra, a reportagem, eu vou colocar lá no Telegram. Eles falam o seguinte, que a exposição naquele mosaico que vê o rostinho de cada um, tanto o professor quando dá aula para os alunos, ou nessas reuniões que às vezes passam do limite a quantidade de vezes na semana, faz com que traz alguns malefícios mentais e doenças. Sabe por quê? Porque ela é também um momento de exposição. Eu me defronto com a minha imagem, não é? Porque eu também me vejo. Então, ao tempo todo, eu estou me autocriticando. E para a comunicação, para eu me comunicar de forma virtual, eu demando muito mais energia do que se fosse no presencial. Vocês concordam com isso? Para eu me comunicar no virtual, eu demando muito mais energia do que no presencial? Sim ou não? Quando eu me comunico no presencial, eu posso estar em pé, andando, se eu sou a que estou ministrando, não é essa reunião, eu ando, eu estou com papel, estou riscando o quadro, é dinâmico. Se eu estou participando de uma reunião presencial, eu não estou só olhando para a câmera, eu estou olhando papel, bebo uma água, olho para um lado, mas quando eu estou participando de uma reunião virtual, os meus olhos estão totalmente o tempo todo voltados para a tela. Se eu sou a pessoa que estou ministrando, eu não posso andar, eu tenho que estar ali no mesmo lugar. Tudo isso intensifica e promove doenças emocionais e agravam desgaste. E quando eu estou desequilibrada emocionalmente, eu vou conseguir produzir com qualidade? Eu não vou. E onde é que vai refletir essa minha falta de produtividade? Diretamente na sala de aula, nos meus alunos. Então, buscar estratégias hoje para você, coordenador ou diretor escolar, gestor, é primordial. Busque estudos, faça como eu, pesquise, leia, traga informações que possam trazer mais leveza e para esse trabalho home office, porque, volto a dizer, nós não fomos preparados para esse contexto virtual. Mas não é porque não fomos preparados que não podemos nos aprimorar agora. E pensar sim no bem-estar físico e emocional do seu professor é tarefa do coordenador. Que tal, ao invés de preocupar agora com uma nova metodologia, que tal pensar em estratégias que causem mais benefício físico e emocional? Porque a partir do momento que eu me sinto bem, tudo vai fluir. Você pode trazer a proposta que você quiser, porque eu estou bem. Então eu vou me desenvolver, eu vou buscar, eu vou conseguir realizar o que você, coordenador, está me pedindo. Porque agora eu também estou melhor fisicamente e emocionalmente. Certo? Vocês gostaram do assunto de hoje? Fez sentido para vocês? Olha só. Eu fiz uma frase aqui e eu vou ler para vocês porque
Fiz agora há pouco e vale a pena, tá? Liderar com sutileza é encontrar um caminho ou construir um caminho que seja invisível aos olhos e visível ao coração do professor e do coordenador. Em tempos de incertezas e inseguranças, é nosso papel enquanto líder buscar formações e aprimoramento, estreitar o vínculo com o meu professor que está trabalhando à distância e não me distanciar totalmente desse profissional que precisa do suporte para que possa fazer o que ele foi treinado, aquilo que ele foi capacitado, para que ele possa dar uma boa aula e precisa encontrar meios e formas de dar todo o suporte necessário para este profissional, mesmo que à distância. Não é exigir, é pedir. É ajudar sem cobrar. É estar à disposição. E não ser o tempo todo disponível, mas de forma estratégica. É ter reuniões de formações com cuidado e cautela na quantidade e na frequência, trazendo sempre aprimoramento, tendo o olhar para esse profissional que está dando o seu melhor. E se ele ainda não está dando o seu melhor, busque. Ai, quase que falhou aqui minha internet, desculpem. Faça você, coloca para despertar o celular, para um pouquinho, estica o esqueleto, vai trazer muitos benefícios. Eu vou deixar lá um Telegram, tá? Essa pesquisa de Stanford, muito importante. Até a próxima.